Olá, eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre algo que tem inquietado o meu coração a respeito da necessidade de observarmos a palavra. A necessidade de colocarmos a palavra no lugar que lhe pertence, o lugar da verdade absoluta, o lugar de primazia, o lugar de primeiras informações, de fato nossa bússola, de fato nosso guia, de fato nossa regra de fé e prática, de fato a palavra que desce para os meus pés, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quando a palavra ela de fato ela desce, ela passa a ser aquilo que guia os meus passos, que guia as minhas decisões, que guia a minha rota, que guia o meu destino, que guia o meu roteiro. A palavra, ela é absoluta em qualquer condição. Ela é inerrante em qualquer erro que eu esteja vivendo ou que esteja acontecendo. Ela é suficiente ainda quando as explicações não são, quando os meus olhos ainda não se dão por satisfeitos. A palavra do Senhor é suficiente. A palavra de Deus é infalível, ainda quando as minhas emoções se rebelam, ainda quando as coisas falham, ainda quando eu falho, a palavra de Deus é infalível. E aí a palavra nos fala de um Deus estável, de um Deus imutável, de um Deus sem mudança, de um Deus sem sombra de variação, porque seria de fato um desastre se nós estivéssemos nas mãos de um Deus confuso. Seria um desatino se nós estivéssemos na mão de um Deus desprevenido, na mão de um Deus genioso, na mão de um Deus oscilante, na mão de um Deus narcisista, na mão de um Deus desequilibrado, na mão de um Deus confuso, na mão de um Deus injusto. Seria terrível se nós estivéssemos na mão de um Deus egoísta. Seria uma tragédia. Seria uma tragédia se nós estivéssemos soltos na mão de um Deus que vacila, na mão de um Deus que erra, na mão de um Deus que perde a cena, na mão de um Deus que titubeia, na mão de um Deus indeciso. Seria uma tragédia. Mas a palavra diz em Salmo 18, versículo 1 a 9, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Isso é invariável, isso é inerrante, isso é infalível, isso é insubstituível, isso não oscila. Em meio à tribulação invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. Isso é absoluto. O Senhor está comigo, não temerei. Isso é imutável. Isso não sai do lugar. Que me poderá fazer o homem, diz a palavra. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Melhor é buscar refúgio no Senhor. Ele não falha, Ele não muda, Ele não varia, Ele não desiste, Ele não volta atrás, Ele não falha nas suas palavras. Versículo 14 diz, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. E ele não está colocando aqui uma condição, ele não está colocando aqui uma variável. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Nós temos um Deus estável. Nós servimos a um Deus absoluto. Nós servimos a um Deus permanente. Nós servimos a um Deus invariável. Nós servimos a um Deus imutável. Nós servimos a um Deus que se diz e que se define, que se apresenta como eu sou o que sou. Ele é suficiente. A sua palavra precisa ser suficiente quando as situações não são. A sua palavra precisa ser regra, precisa ser absoluta, precisa ser aquilo que me guia quando eu não tenho mais para onde olhar.
Deus não diminui quando o problema aumenta, nós é que diminuímos Deus, nós é que enxergamos Deus a partir da nossa perspectiva, nós é que julgamos Deus a partir do nosso senso de julgamento, de crítica, de definição. Nós precisamos promover o lugar de Deus e da sua palavra. Nós precisamos promover, elevar, colocar no trono daquilo que é absoluto, no trono daquilo que é invariável, no trono daquilo que é permanente. Quantas vezes as coisas, as ondas se tumultuam, o barco parece que vai virar, a gente olha para a água entrando no barco e a gente diz, Deus não fez o que disse que faria, Deus não é o que disse que era, Deus não atendeu o que disse que cumpriria. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e ao pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Presta atenção. Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que coisa linda! Assim como a chuva, ela não desce dos céus e não tornam para lá, sem que efetuem, sem que cumpram o propósito, sem que cumpram o desígnio, sem que cumpram o trajeto, sem que cumpram o processo. Assim a palavra do Senhor não voltará para ele vazia. A palavra do Senhor fará aquilo que ele designou. Ela prosperará naquilo que ele disse. Portanto, Deus fará o que ele disse que faria. Portanto, a sua palavra é absoluta. Eu preciso me reposicionar. Não é o Senhor. Não é a sua palavra. Nós precisamos reposicionar a nossa identidade diante dele, alinhar o nosso lugar na terra. Quantas vezes nós podemos aprender e desenvolver a habilidade de substituir as nossas murmurações por proclamações, as nossas inquietações por decretos, o quanto na hora que eu não enxergo, o meu coração se sai do eixo, as minhas questões vêm à tona, o meu medo toma conta e começa a cirandar dentro do meu coração e eu começo a agir por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu sinto, por aquilo que meu coração diz. Ele toma o trono, ele toma as rédeas e a gente começa como os ímpios e a gente começa como o mundo e a gente começa como os oscilantes a naufragar na nossa fé. Por que que em vez de, quando nós não compreendemos, traga à existência a palavra. Quando eu não vejo, traga à existência a palavra. Quando eu não compreendo, quando eu não entendo, quando eu não sei o que é que está acontecendo, eu preciso correr para aquilo que é absoluto. Eu preciso correr para aquilo que é invariável. Eu preciso correr para aquilo que não mente. Eu preciso correr para aquilo que não se desestabiliza. Eu preciso correr para aquilo que não perde o controle. Nós precisamos correr para a palavra. Deixa eu lhe dizer uma coisa para terminar. Salmo 78, versículo 5 diz assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja que tragédia quando os céus olham para corações e os céus definem corações como uma geração obstinada, como uma geração rebelde, como uma geração inconstante. Meu Deus, que o Senhor nos encontre na posição, que o Senhor nos encontre redirecionados, que o Senhor nos encontre fortalecidos,
quando os corações se desmaiam, que o Senhor nos encontre em pé. É a minha oração por mim e por você. Porque veja o que diz a palavra nesse mesmo Salmo 78, continua comigo. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. O coração duvidou, o coração virou as costas, o coração questionou, o coração resolveu por si mesmo, o coração tomou as rédeas, o coração sentou no trono e disse: Deus não fará de novo, ou Deus não fará dessa vez, ou Deus não estará conosco, ou nós não poderemos. Prodígios fez na presença dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã, dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como uma nuvem, durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Uma memória extremamente curta. Eu presenciei Deus ontem, eu o vi, eu estive com ele, eu o senti, ele fez, ele me tocou, ele mudou a sentença, ele trouxe à existência o que não existia, mas hoje eu duvido. Hoje eu invalido Deus. Hoje eu desconfio. Hoje eu não creio mais. Hoje eu murmuro. Nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Nós precisamos nos lembrar quem Ele é, o que Ele já fez. Nós temos memórias com Deus, nós temos história com Deus, nós temos altares, nós temos na galeria, nos nossos registros, nós temos a intervenção de um Deus fiel e soberano, nós temos a sua companhia, nós temos Ele trazendo à existência de onde a gente nem poderia imaginar. Nós temos um Deus nos socorrendo, nós temos memórias com Deus. Veja, tentaram Deus no seu coração, pedindo alimentos que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Deus é especialista. Ele sabe fazer como ninguém. Ele não só prepara uma mesa, como prepara um banquete na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. A minha oração por você hoje, por mim, a começar em mim, é que o Senhor nos ensine a ter um coração que não duvida, a ter um coração que não volta atrás, a ter um coração que não abandona, a ter um coração que não coloca a palavra de Deus e as notícias do jornal no mesmo patamar, a ter um coração que não coloca o que eu sinto e o que eu sei na mesma condição, a ter um coração que não coloca os meus olhos físicos e os meus olhos espirituais no mesmo patamar. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso é absoluto. Isso é invariável.
Isso é inerrante. Essa é a biografia daqueles que esperam no Senhor. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, nosso Deus, nosso escudo, nossa fortaleza, nosso refúgio, nosso amigo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amparo. Ó Deus, perdoa a nossa incredulidade. Perdoa quando duvidamos, Senhor. Nos perdoa quando olhamos para circunstâncias e esquecemos do Senhor. Perdoa quando nosso coração desmaia. Perdoa-nos, Deus, quando nós duvidamos do Deus de Israel. Perdoa-nos, Senhor, quando nós tendenciamos ou quando nós emprestamos os nossos ouvidos às murmurações, às lamentações, aos questionamentos, às dúvidas, e nós vamos sendo levados nessa correnteza. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, que o nosso coração, Pai, que o nosso coração possa sempre ser regido e orquestrado e dominado pelo nosso Espírito, que escolhe confiar, que escolhe crer, que escolhe elevar os nossos olhos a Ti. Que o nosso Espírito sempre tenha o governo para dizer à nossa alma: porque estás abatido, a minha alma espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ó Deus, que o nosso Espírito promova a Tua palavra, que o nosso Espírito coloque no centro a Tua palavra, que o nosso Espírito coloque no lugar seguro aquilo que o Teu Espírito diz pela Tua palavra. Que a sentença da nossa vida venha pela Tua palavra, que as escolhas do nosso dia a dia venham pela Tua palavra, que o rumo dos nossos pés se baseie na Tua palavra, que a rota dos nossos caminhos se alicercem na Tua palavra, que aquilo que profere a nossa boca esteja debaixo, esteja completamente voltado e submetido à Tua palavra, que o lugar para onde olham os nossos olhos seja pela Tua palavra, que o lugar aonde os nossos ouvidos parem e se debrucem sejam a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, nos dá o entendimento, a revelação do absoluto da Tua palavra, e que de fato e de verdade nós possamos dizer: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.